Hoje vamos entrar então na nossa nova série, que tem como título Unidade. A nossa série então vai trabalhar nessas próximas semanas a importância de nós vivermos em unidade e vivermos de modo coletivo, vivermos em coletividade, Marcelo. Que tudo que é único, então, tudo que vem de unidade, logo representa uma coletividade. Vamos trabalhar nessa série a importância que há de nós sabermos andar com pessoas que contribuam para aquela unidade que Deus quer, para aquela unidade que Deus espera, aquela unidade que faz o nome dele ser glorificado, o nome dele ser exaltado e faz com que as pessoas melhorem. Qualquer um de nós temos projetos pessoais, todos nós temos sonhos, temos desejos para cumprir nessa terra, mas se nós não tivermos unidade, se nós não tivermos pessoas ao nosso redor, nós não conseguiremos alcançar nada. Nada que você possa imaginar que é possível alcançar sozinho, é possível você chegar. Você sozinho pode ir mais rápido, mas em grupo, em unidade, você vai ir mais longe e você vai permanecer ali, porque a unidade tem esse poder. Então, é importante nessa série nós trabalharmos, queridos, que a coletividade, você estar em comprometimento com um grupo, com pessoas, vai só trazer benefícios a você, vai transformar você e você vai entender que Deus trabalha em unidade. Eu vou trabalhar uma história com vocês hoje, queridos, que é da Torre de Babel. Pode passar ali o texto. O título é O Poder da Unidade, né? Temos o título aí? Isso, pode passar, isso o texto. O título é O Poder da Unidade, e nós vamos ler então sobre a Torre de Babel, que está em Gênesis capítulo 11, você pode abrir aí, se você não quiser ler aqui, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9, olha que interessante essa história, que creio que todos já conhecem, já viram em algum filme, já viram em alguma novela, já leram na palavra, já ouviram falar. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Amém? Palavra de Deus para esse texto, queridos. Glória a Deus, hein? Vamos para o nosso ponto, quero trabalhar o ponto reto já. Isso, você pode botar na tua guia. A unidade não deve ser um projeto de poder, mas um projeto de reino. Nossa motivação em nos unir deve ser sempre e somente para que o nome de Deus seja glorificado e seu reino avance. Então, vamos conferir de novo o ponto. Único ponto de hoje. A unidade não deve ser um projeto de poder, mas um projeto de reino. A nossa motivação em nos unir deve ser sempre e somente para que o nome de Deus seja glorificado e seu reino avance. Amém, queridos? Olha que interessante. Vamos trabalhar essa história da Torre de Babel, que se encontra no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Não que ele tenha sido o primeiro a ser escrito, que teólogos falam que o primeiro a ser escrito foi o livro de Jó,
mas Gênesis se coloca ali no primeiro livro, porque ele conta as primeiras coisas, como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o sol, a lua, as estrelas, o planeta, o universo, as plantas, as árvores, como Deus criou o ser humano. Vai contar o que Deus esperava desse ser humano, daquele casal que nós sabemos que era Adão e Eva, e vai contar aquele momento então que o casal peca e Deus os expulsa do jardim do Éden, e aí a corrupção do pecado entra de tal maneira na humanidade, que Deus inclusive teve que levantar um homem chamado Noé, com sua família, botar dentro de uma arca, e exterminar toda aquela geração que passou dos limites em blasfêmias e carnalidades. A partir dali um novo tempo se levanta, uma nova humanidade se levanta, e descendentes de Noé então, que muitos acreditam que já seria o rei Nabucodonosor II, porque ele queria levantar uma cidade que tudo girasse em torno dele. Nabucodonosor, ele estaria então fundando ali uma cidade, aonde ninguém mais pudesse nem ousar ir para outro território do planeta, criar uma outra nação, ou criar uma outra tribo, porque poderia ser uma concorrência, um adversário a ele. Então ele pega e levanta e começa a construir uma torre, que pudesse chegar até o céu. Por quê, queridos? Ele queria fazer algo onde todos trabalhassem, onde todos ficassem ali com ele, onde ele fosse o líder máximo e onde todas aquelas pessoas fossem seus servos, sem que ele tivesse então adversários. Quando a Bíblia fala que ele queria fazer uma torre que chegasse até o céu, não podemos imaginar que é uma coisa geográfica ou que é uma coisa literal. É impossível alguém levantar uma torre que ache um topo, não tem como isso. Mas aqui está referenciando que essa torre seria um símbolo de poder, para que Nabucodonosor, então o segundo Nabucodonosor, tivesse todo o poder, toda a glória, e que aqueles que estivessem ao seu redor não pudessem apenas obedecê-lo e nem respeitá-lo, mas também pudessem adorar Nabucodonosor. Ele queria isso. Ele queria um povo girando em volta dele. Ele queria todos fazendo a sua vontade. Ele queria ser Deus sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Bom, tudo que gira em torno do teu umbigo vai terminar logo logo. Toda vez que você quer que a tua família gire em torno de si, que o teu marido gire em torno de si, que a tua mulher gira em torno de si, que os teus filhos girem em torno de si, e em nenhum momento você consegue fazer com que as pessoas sejam servidas por você, logo vai começar a acontecer confusão, briga, discussão, pecados ocultos. As línguas que há ali, que eu já vou falar por que aconteceu isso, vai começar a mudar. Quando não há unidade, quando não há afinidade, quando não há um diálogo, quando não há um respeito, quando não há uma coletividade onde 2 seguem o mesmo alvo, aonde 5 seguem o mesmo alvo, aonde 500 seguem o mesmo alvo, logo, confusão está instalada. Brigas estarão instaladas. Nabucodonosor fez algo maravilhoso, Diogo, mas com as motivações erradas. Nabucodonosor entendeu algo maravilhoso, que se ele quisesse alcançar algo na vida, ele precisaria ter pessoas para o ajudar. Se ele quisesse alcançar os seus projetos, ele teria que ter equipes para o servir, para fazer acontecer aquilo que ele tinha de sonho, de plano, de projeto. Ele não estava errado nisso. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Porém, a motivação dele estava completamente errada, porque ele queria, Diácono Cássio, se colocar no lugar de Deus. O seu projeto não era um projeto de reino, um projeto que glorificasse a Deus. O seu projeto não era para servir a comunidade, não era para abençoar pessoas, não era para fazer pessoas ficarem felizes. O seu projeto era apenas um instrumento para usar pessoas que o servissem. Ou seja, ele tinha um projeto egocêntrico, orgulhoso, egoístico, um projeto que fizesse com que todos dependessem dele, vivessem para ele e ficassem servindo a ele e adorassem a ele.
Pronto. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. No momento que Deus percebe e olha, Deus ele habita em todos os lugares. Vamos tentar imaginar Deus olhando para baixo, então. É daquela visão grega que Deus está lá em cima, né? Mas Ele está dentro de nós, então não precisa ficar olhando para baixo. Mas Ele olha e diz: olha, que projeto legal. É de admirar o que Nabucodonosor está fazendo. Espírito Santo, chega aqui. Filho, Jesus, chega aqui. Olha ali. O cara está conseguindo botar todo mundo seguir a sua visão. Merece um prêmio. Ele entendeu o poder da coletividade, o poder da equipe, o poder da unidade para chegar num fim. Porém, vamos ter que descer lá embaixo e acabar com isso aí. Porque dentro do coração dele, a motivação não é me agradar. Não é agradar a mim. Não é receber a minha aprovação. Eu criei Nabucodonosor para que ele me louvasse, para que ele botasse as pessoas servirem a mim. Eu crio os seres humanos para isso. Qualquer objeto, qualquer projeto, qualquer instrumentalização de sonho que não seja eu estar envolvido, eu acabarei. Então vocês entendem, queridos, que a questão não é se Deus vai atacar ou se Deus vai derrubar um projeto que não vem dele. Ele vai. Mas a pergunta é quando ele vai fazer isso. Tudo que não vem de Deus vai cair por terra, cedo ou tarde. Tudo que não tem Deus como prioridade, que não tem Deus como objeto a ser adorado, quando eu falo objeto na figura simbólica, tudo que não tem Deus como motivo, tudo que não tem Deus como objetivo máximo, tudo que não tem Deus como prioridade, tudo que não se inclua Deus, tendo Ele à frente, o Senhor vai cedo ou tarde confundir, fazer acabar, fazer se destruir. Por exemplo, queridos, quando você vê o Brasil, não sei se vocês estão percebendo, ultimamente eu tenho lido tanta notícia que Deus tem me levado a isso, Débora. Eu tenho que saber tudo o que está acontecendo na nossa nação, Marcelo, porque muitas pessoas não estão percebendo. Você está indo na Bruning trabalhar, está ganhando teu pão, na FOC, está tudo certo, está com a tua família de boa. Às vezes tu não está nem aí porque está acontecendo, mas o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito gravíssima. O Brasil está dividido em vários grupos ideológicos, em vários grupos econômicos, em vários grupos religiosos, em vários grupos culturais, em vários interesses estão divididos. Tem países querendo comprar a nossa nação, tanto países de esquerda como países de direita. O Brasil está à venda diante dos nossos olhos, diante dos olhos da igreja. Você acha normal um Brasil, um país que tem 27 presidentes ao mesmo tempo? Você acha normal as coisas acontecendo, é CPI de Covid ali para derrubar um, para exaltar outro, é soltar bandido para governar o Brasil, é derrubar as pessoas de bem? Repare que no Brasil as pessoas de bem estão sendo condenadas. Repare que no Brasil crer em Deus está começando a se tornar algo bizarro. Repare que no nosso Brasil o modelo de família, pai, mãe, homem, mulher e filhos, se tornou algo antigo. Repare que em nossa nação, a santidade, a pureza moral, a pureza sexual, virou algo retrógrado. Isso tudo diante dos nossos olhos. Morre um adúltero que está traindo a esposa, e para fugir da esposa, cai do apartamento e racha a cabeça. Todo mundo fala, virou estrelinha. Morre um pai de família que vai pedir para os traficantes diminuir o volume, que a filha está acordando de madrugada. Morre, ninguém fala nada. Eu não sei você, mas Jesus disse que um reino dividido nele mesmo não subsistirá. Um reino com guerras, com divisões, com brigas, com vários tipos de linguagem, não vai permanecer. E aí que está a questão. A motivação desses homens era errada. E Deus vem
e permite então, Adriano, o quê? Que eles ficassem, cada um, com um tipo de língua para falar entre eles. Eles tinham uma língua só. Eles tinham um pensamento só. Todos falavam a mesma coisa, a mesma língua, o mesmo objetivo. Ali nasce então o que nós chamamos de nações. Por quê? Tem um desenho, né, minha esposa, que o Benjamin e o Natanael olham, que é sobre a Babilônia, né? Então todo mundo trabalhando junto, aí quando Deus confunde as línguas, aquele que passava o tijolo para o cara da argamassa, o cara fala em português, Marcelo, e o outro está falando em inglês. Aí ninguém se entende, mas aí o outro vai lá no soldador, o cara está falando em mandarim. Aí começou a dar BO. Ninguém se entendia mais. Quando não se entende, não tem obra mais. Quando não se entende, não tem comunicação mais. Não tem avanço. Aí os caras, poxa, o que eu vou fazer? Bom, eu vou achar alguém que fale a minha língua aqui. Achou e criou uma nação daquela língua. Aí o outro achou e criou outra nação de outra língua. E assim as nações foram criadas. E por isso, então, que o nome daquela cidade era Babel. De Babel que vem a primeira cidade, uma das principais cidades, um dos principais impérios, Babilônia. Ou seja, uma cidade confusa, uma cidade que não consegue falar a mesma língua, uma cidade promíscua. E Apocalipse vai dizer: caiu a grande Babilônia. Agora sim, o planeta vai pertencer para todo sempre a Jesus Cristo. O que significa isso? Em toda cidade, em todo município, em todo estado, em toda nação, sempre tem grupos ideológicos, grupos culturais, poderosos e interesseiros, que causam nas pessoas desejos por poder, por pecado, por carnalidade, desejos por uma vida baseada no seu próprio umbigo e uma rejeição total de Deus. Quando em cada cidade, em cada nação, em cada estado cair essa Babilônia, o reino dos céus se estabelece por completo. Amém, queridos? É muito maravilhoso. Apocalipse é uma coisa muito interessante. Mas, gente, aqui está a prova que Deus não é contra a unidade. Ele é muito pelo contrário, ele é muito a favor. Ele diz: se una, tenha grupos que você ande, tenha grupos que façam bem a você. Ele é contra se você está com as motivações erradas e você está andando com grupos que não glorificam a Deus, com grupos que não exaltam a Deus, com grupos que têm Deus como um elemento de inimizade, que tem a palavra como algo antigo, que tem a igreja como algo desnecessário. Eis a questão, queridos, a motivação do nosso coração que vai julgar as nossas ações. O apóstolo Paulo disse em Coríntios 13, que é possível eu entregar-lhe o meu corpo para ser queimado por todos vocês. Mas se no meu coração não tiver amor, nada valeu. Ou seja, é possível fazer ações poderosas, é possível fazer obras grandiosas, mas não para glorificar a Deus, para glorificar a mim, para eu buscar algum tipo de glória pessoal. A Bíblia vai falar de Caim e Abel. Abel e Caim eram irmãos, filhos de Adão e Eva, como todos conhecem a historinha. E eu contei para o pessoal da escola de discipulado esses tempos que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles que foram responsáveis por ensinar os seus filhotes a conhecerem a Deus. Aí Marcelo Adão fala: gente, quero falar com vocês uma coisa. Eu estava no céu, eu e a tua mãe, estava top lá, estava num jardim top assim, sabe? Só que aí Deus falou: nós vamos comer da fruta, a gente comeu, e Deus avisou que nós morreria, e Deus nos expulsou. Deus fez isso. Agora tem que buscar Deus pela fé, pela lembrança, pela imaginação. Aí eu fico imaginando Abel: uau, Deus é justo. Ele falou para os meus pais que faria tal coisa e assim fez. Quero buscar esse Deus, meu pai. Como eu faço? Oferte a Deus, faça ofertas de gratidão. Aí Caim: Deus é um tirano. Ele expulsou meu pai das bênçãos. Eu não quero nada com esse Deus. Mas a Bíblia fala que então vai ter um dia que Abel e Caim vão oferecer ao mesmo tempo uma oferta a Deus.
Cada um deu o seu melhor para Deus. Abel deu o seu melhor dos seus frutos, Caim deu os melhores frutos da terra. Porém, Deus não aceitou a oferta de Caim, mas a de Abel aceitou. Isso era uma coisa que me chamava atenção, Fra, quando a primeira vez que eu li, como assim, os dois ofertaram? Mas aí você se aprofunda nas escrituras, nas pesquisas, e você percebe que Deus não aceitou a oferta de Caim, Deus não aceitou o coração de Caim. O coração dele era um coração dando uma oferta por obrigação, talvez para agradar o pai Adão, talvez para agradar a mãe Eva. Abel não, ofertou de coração para Deus e disse: Deus, eu quero mais a tua presença. Então vocês entendem que se você faz algo para Deus, mas o teu coração está longe dele, ele não vai aceitar o teu coração. As nossas motivações têm que mudar. Não devemos buscar unidade, buscar pessoas que busquem apenas projetos de poder. Se você analisar, leiam notícias, queridos. Eu queria que vocês lessem muitas notícias. Eu mando as pessoas lerem notícias, por quê, Diogo? Aprendi com um evangelista avivalista chamado John Wesley. Ele avivou toda a Inglaterra. E ele dizia que ele todos os dias precisava ter a Bíblia na mão direita e um jornal na mão esquerda, porque a Bíblia mostra o que Deus quer, e nos jornais mostra as coisas acontecendo. É Deus operando tanto na igreja como no planeta. Muitas pessoas dizem: mas pastor, Deus só opera na igreja. Não, Deus opera o tempo inteiro, em todos os momentos, em todos os locais. Até onde as pessoas não acreditam nele, Ele está lá operando. Deus está no controle, Deus está fazendo. E quando você começa então a ver Deus fazendo as questões, você vai podendo orar a Deus que isso não aconteça no Brasil, que isso não aconteça em nossa nação. Se vocês verem, tem CPI de Covid, é um grupo que está querendo um fim. Tem pessoas que são contrárias àquela CPI, é um grupo que quer um outro fim. Então nós vamos ver interesses e mais interesses, e somente aqueles que têm interesses de fato em Deus ser glorificado e o povo ser abençoado, vai permanecer. É cedo ou tarde. Você nunca viu partidos políticos desaparecendo de uma hora para outra? Você nunca viu líderes políticos ou líderes sociais presos, alguns mortos? Um dia eu pedi para Deus: Deus, tu vai fazer o que com esse cara aqui? Que ele está viajando, né? E Deus, vou matar ele, só espera. Beleza, senhor? Um abraço. Bom, isso aqui eu não vou falar para você porque pode dar crise, né? O pessoal, eu estou falando dizendo que Deus mata alguns, Débora, sim? Deus mata alguns, sim. Sim. Quando a pessoa quer ser Deus, quando a pessoa quer ser idolatrada, muitas coisas acontecem. Então Deus, Ele quer que a gente ande com pessoas que glorifiquem a Ele. Deus quer que você esteja ao lado de pessoas que tenham um único interesse e um único projeto, que é glorificar o nome de Jesus Cristo, levar pessoas a serem salvas por Jesus Cristo, levar pessoas a serem curadas por Jesus Cristo, levar pessoas a serem semelhantes a Jesus Cristo e fazer essas pessoas pregar sobre Jesus Cristo, para que aquelas pessoas também se entreguem a Jesus Cristo em todo o planeta. Eu chamo isso de Aviva Planet, amém, queridos? Vou aplaudir a Deus por isso? Um projeto de reino sempre será abençoado por Deus. Um projeto que envolva Ele em primeiro lugar, Deus sempre vai potencializar, abençoar, frutificar. Agora, quando o projeto não é de Deus, Deus não pode ajudar. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui uma coisa, vamos trabalhar um casamento. Pensa num casamento. Como que eu posso saber, Felipe, que uma pessoa casada está na bênção de Deus? Biblicamente, para que a pessoa esteja na bênção, ela tem que ter casado no civil, para ter as bênçãos dos homens, certidão de casamento, porque você não tem lá carteira de motorista para tu poder andar, e se tu anda sem carteira, você é um fugitivo da polícia. Tem blitz, não passa aqui, tem blitz. Tá bom. Se tu tem carteira, tu para, ó, tá aqui minha carteira. Ih, tem blitz. Só foge de blitz o quê?
Quem não tem carteira. Ou quem tem alguma coisa escondida, quem não tem algum pagamento envolvido. Assim como você não pode dirigir sem carteira, se está foragido fora da lei, você não pode casar sem documento. A Bíblia chama isso de fornicação. É você unir-se com uma pessoa e fazer um projeto teu e daquela pessoa, sem que você tenha assumido aquela pessoa para Deus, você tenha assumido aquela pessoa para a sociedade. Pronto. Esse é um casamento que vai dar BO. Esse é um casamento que pode dar problemas. Esse é um casamento que vai estar com lacunas abertas para logo ser atingido. Então é necessário, queridos, nós entender que tudo na nossa vida, tudo em nossa sociedade precisa ser regularizada pela palavra de Deus. Porque se tem alguma área na nossa vida que não pertence ao reino de Deus, o BO está armado. Para pensar, pastor, mas eu casei com meu marido na bênção, né, no civil, e estou com um BO igual. Calma aí. Quando eu falo projeto de reino, eu estou dizendo que você, teu marido, tua esposa, tem que estar registrados no civil, na bênção de Deus, mas também viver em santidade. Mas também terem os corações reinando por Cristo. As motivações têm que ser espirituais, santas. Não pode haver nada oculto entre o casal. Se Gênesis diz que Adão e Eva andavam nus no jardim, o que significa isso? Que eles não tinham nada a esconder. Então, como que uma torre, como que um projeto, seja um projeto de casamento, seja um projeto de família, seja um projeto de empresa, acaba quando em algum momento, alguma área, não foi permitido Deus reinar. É assim. É bem assim. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com a seleção brasileira. Presidente da CBF julgado por assédio. Treinador está bravo com o presidente. E com razão. Aí tem todo um jogo que não pode fazer Copa América, mas pode Libertadores. Não vou falar sobre isso. Tem toda uma versão que vocês escutam. Lá tem todo um bastidor que só os que pesquisam e vão atrás sabem. Não quero falar sobre isso porque o meu foco vai ser outro. Mas o que está acontecendo com as equipes, com as seleções? Gente, o que está acontecendo com essas empresas? Elas estão abrindo brecha. A famosa, aliás, expressão não dê brecha para o inimigo, é o seguinte: é aquela área na tua vida que está desassistida por Deus. Você deixou o diabo assistir aquela área. Você deixou você mesmo assistir aquela área. Então, quando o BO se armar, não reclame para Deus. Porque você deixou desassistido essa área. Você deixou essa área sem que o reino de Deus estivesse. Você deixou essa área como um projeto teu e não como um projeto de Deus. Você verá uma família que possua alguém que esteja escondendo alguma coisa, quando aparecer, toda a família vai ser atingida. A lei da plantação e da colheita, a lei da plantação individual e da colheita coletiva. Não pense você que quando você peca, só você colhe. Não, quando você peca, todos ao seu redor vão colher. Então você veja a importância de você ter na sua vida, fazer a tua vida ser um projeto de reino. Reino de Deus. Se for um projeto pessoal, se a tua vida é um projeto pessoal, meu corpo, minhas regras, meus pecados e tu cala tua boca. Eu vivo como eu bem quiser. Eu te odeio e é isso aí. Eu não perdoo e é isso aí. Eu. Quando o projeto é egocêntrico, o eu vira um Deus. Quando o projeto é de reino, ele vai ser um projeto onde Deus vai guiar você. Vocês entendem, queridos, que toda brecha que você abre é porque você deixou uma área desassistida, uma área
que ao invés de Deus reinar, você reinou e deu BO? Acho engraçado quando acontece os BO, as pessoas culpam Deus. Pô, Deus, como é que o Senhor me deixou isso? Tu não me amas? Aí Deus viu, vamos conversar um pouquinho? Onde foi que eu errei? Daí Deus bota uma enciclopédia espiritual assim. Deus derrama uma enciclopédia espiritual para que você aprenda onde foi que tu errou. Tem que passar anos estudando. Tanto erro que daí, tá, que eu entendi, fui rebelde aqui, desobediente assim. E quando vê, todo o teu projeto caiu por terra. Gente, mas eu estou falando aqui com vocês o seguinte, a Torre de Babel nos ensina isso. Se Nabucodonosor estivesse construindo uma torre, em honra ao nome de Jesus Cristo, se Nabucodonosor tivesse construído uma torre, para que todas as pessoas olhassem e dissessem, uau, Deus é grandioso, tu tenha certeza que essa torre existiria até hoje. Forte, hein? Já pensou, gente? O que você quer fazer com a tua vida? Você quer que a tua vida seja um projeto eterno ou um projeto passageiro e provisório? Eu quero trabalhar para que a minha vida seja um projeto eterno. Eu quero trabalhar para que os meus discípulos, tudo que eu faço nessa terra, permaneça eternamente. Então, queridos, quando nós falamos de reino de Deus, quando nós falamos de reino do Senhor, nós temos que entender que existe um povo coletivo no qual você deve entender que o reino de Deus está bem estabelecido. E esse povo se chama igreja. Então, quando você participa da igreja de Cristo, porque é interessante, existe a igreja de... O que é a igreja de Cristo? É todos os cristãos ao redor do mundo. Todos os cristãos ao redor do mundo pertencem e são a igreja de Cristo. Mas todos nós precisamos ter uma igreja local. Essa igreja, onde você vai ter os teus pastores, onde você vai ter os teus líderes, onde você vai ter a tua família que tu conhece cristã, onde você vai ter os compromissos, as disciplinas, os treinamentos, os ensinos. Quando uma pessoa fala que ela é de todas as igrejas, uma vez eu falei com uma irmã que ela falou assim, pastor, eu domingo estou na Batista, no outro domingo estou na Viva, no outro domingo estou na Assembleia, eu sou de Deus, glória ao Senhor. Quem que te pastoreia? Não tenho, são todos vocês. Eu não. Eu não te pastoreio. Quem é você? Chega a ser ridículo. E é quase que, e ainda são pessoas que se acham superiores, Diácono Cássio. Eu sou de todas. Bom, sinto lhe informar. Se tu é de todas as igrejas, tu não é de nenhuma. É. Desculpa, ficou bravo comigo? É. Se tu não tem um pastor oficial, se tu não tem uma família oficial, se tu não tem um comprometimento com uma igreja oficialmente, e é aquele crente coelho, pula de igreja em igreja, você não tem igreja, e você não é igreja. Igreja é um corpo, mas dentro desse corpo existem funções, organismos, sistemas que têm que ser obedecidos, que têm que ser levados a sério. Eu lembro esses tempos que uma irmã chegou para mim, de uma igreja pentecostal, e ela falou assim, pastor, na minha igreja eu tenho que botar saia. E eu, glória a Deus, siga assim. Mas eu não aguento mais ficar, pastor, só nisso aí de saia, essas vestes, uso e costume, eu não aguento mais, pastor. Eu queria vir para a Viva. Beleza? E ela veio assim, qual que são as vestes que vocês colocam? Nós temos vestes de glória, até cá junto, vestes de amor, vestes de santidade. Ela, como assim? Capaz, estou brincando, irmã. É nossas vestes. Eu queria levar ela ao profético, era verdade, mas eu queria que ela entendesse um pouco mais. Aí eu falei, não, irmã, a Bíblia em nenhum momento fala sobre qual veste você ter. Fala só uma coisa, se vista com decência. Então nós cultivamos a santidade e a decência. Quando alguém sai dessa decência, Marcelo, quer dizer, a gente chama a atenção. Beleza. Aí ela falou assim, pois é, pastor, então, se eu vir aí, vou poder botar uma calça jeans? Sim.
Eu vou poder ter liberdade assim, pastor? Sim. Não vai me obrigar? Não, não vou te obrigar a nada. Você não vai ser obrigado a nada. Mas quando tu entrar aqui, você vai ver que não é bem assim. Gente, digamos que essa mulher falasse para mim assim: pastor, mas eu quero ficar na minha igreja. Eu não quero botar saia lá, pastor, mas eu quero ficar na minha igreja. Eu falaria apenas uma coisa: irmã, existem dois tipos de conversões. A primeira conversão é para Jesus. A segunda conversão é para a visão da tua igreja. Se na tua igreja o pastor pede para tu fazer isso, faça. Se na tua igreja a liderança crê nisso, creia. Está dentro da palavra, está baseado nos princípios, faça. Porque muitas pessoas às vezes estão em suas igrejas, mas não concordam com elas. Vivem o contrário daquilo que a igreja prega. Até fala mal da sua própria igreja para as outras igrejas. Mas está lá. Imagina, mas continua lá. Uma igreja que tem duas visões, cedo ou tarde vai causar várias divisões. Então, o que eu falo? Irmã, quer ficar lá? Fique na bênção, mas se submeta à visão da tua igreja. Se tu não consegue se submeter, então vem para cá. Ou vai para outra igreja. Gente, eu sou um cara bem tranquilo quanto a vir para a nossa, ou sair da nossa e ir para outra. Eu sou de Cristo, rapaz. O que importa é ter uma igreja pastorear, uma igreja para você ser pastoreado, aliás. Uma igreja que você seja cuidado, uma igreja que você esteja bem, feliz. Mas como eu estou falando hoje, nesse lugar, para vocês, nessa igreja, membros e simpatizantes e visitantes, hoje não teve visitante de noite, mas antes teve, nós temos que entender que nossa igreja chegou até aqui e vai chegar em outros momentos e outros lugares com unidade entre nós. Então se a pessoa lá, por exemplo, ela chega aqui na igreja, nos visita, gosta de nós, mas ela quer saber um pouco mais da nossa história. Nós temos algo aqui na igreja chamado check-in. Nós temos algo aqui chamado check-in. No check-in, você vai aprender toda a história da nossa igreja, da onde a gente veio, por que estamos aqui, quais são nossos sonhos, nossos projetos. Se a pessoa quer se tornar membro da nossa igreja, nós temos algo chamado classe 1, onde você vai entender nossa visão, nossos trabalhos, no que nós cremos de modo básico, e vai se comprometer a assinar um pacto de membresia, onde você vai assinar, você vai ler lá: eu me comprometo a ser membro da Viva, e não só aquele que assiste os cultos. Porque é interessante, queridos, se você vem nos nossos cultos, mas tu nunca assinou o pacto de membresia, nós te vemos como aquele que nos visita. Você é bênção, nós amamos você, consideramos você irmão em Cristo. Mas para você dizer que tu é da Viva, tu tem que ser membro, tu tem que assinar o pacto de membresia. Muitas pessoas, Eduardo, às vezes falam: tu viu aquele cara lá, ó, aprontou mais uma, e é da Viva. Aí tu vai ver: mas ele não está na membresia, Cátia. Não, ele está visitando nós há 5 semanas já. E as pessoas vinculam que aquela pessoa é membro. Nem sempre, queridos. Ok? Você vir é muito bom, você estar conosco é muito bom, mas é o membro que a gente reconhece como aquele que pertence à Viva. E quando você vira membro, naquele pacto de membresia, você tem todo o direito de ser pastoreado por nós, ser cuidado por nós, ser assistido por nós, de nós colocar toda a nossa equipe pastoral, nossa equipe de liderança para cuidar de você, né? Aí você vira membro ali, você participa das celebrações. Se você não é batizado nas águas, nós te batizamos nas águas. Você participa então dos pequenos grupos. Aí você pensa: pastor, eu tô membro aqui, eu estou gostando das celebrações, mas eu queria algo mais profundo ainda, pastor. Eu queria poder ser mais cuidado. Como é que eu faço? Você participa então de um pequeno grupo nas casas. Temos dos adolescentes na igreja, dos jovens, dos adultos, das crianças nas casas, onde essa palavra que eu estou pregando para você, e você tem uma guia aí, se você virar ela, tem 2 perguntas sobre essa palavra.
que vai ser conversado na casa daquele casal anfitrião, e ali você vai poder tirar suas dúvidas, e ali você vai poder ter uma família, onde você vai ter coleguismo, onde você vai ter coletividade, onde você vai poder abrir teu coração, pedir oração, onde você vai poder ser visto, não de modo só ocular, mas assistido por um líder, por irmãos que vão te colocar em oração, que vão te ajudar em todas as áreas que você precisa. É o pequeno grupo, que nós temos pequenos grupos nas quintas-feiras à noite, distribuídos em alguns lares, como também pequenos grupos de crianças. Nós também, queridos, temos um projeto aqui, que é um projeto que se chama discipulado. Aí você pensa assim: pastor, eu estou gostando de ir no culto, já fui no pequeno grupo, está top, pastor, mas eu preciso de um acompanhamento semanal, pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me acompanhe a mim, os meus filhos, acompanhe a mim, minha esposa, meu marido. Como é que o senhor pode fazer para me ajudar nisso? Nós temos então os discipuladores, que são nossos diáconos, nossos líderes, que vão então assumir você como discípulo e vão cuidar de você em todas as suas necessidades. Vão te ajudar a ser curado em qualquer coisa, vão te ajudar a ser orientado na sua vida, e você vai ter então um casal ali, uma pessoa madura cuidando de você. Se você é membro, se você está conosco, você tem esse direito, nos procure, né? As classes, por exemplo, nós temos 5 classes. A primeira é para você virar membro. A classe 2, você vai aprender como ser um discípulo de Cristo. É bem interessante a classe 2, onde você aprende na classe 2 como a Igreja Viva pensa sobre dízimos, ofertas, investimentos e vida financeira. Como nós enxergamos o dinheiro. Nós enxergamos o dinheiro como um servo da igreja que é útil para fazer o reino de Deus avançar. Aí você vai para a classe 3, aonde na classe 3 você vai aprender quais são teus dons, quais são tuas habilidades, quais são tuas aptidões, para que nós possamos te colocar na igreja, para com o tempo você também servir em algum ministério, servir em algum trabalho, colocar teus dons à disposição da igreja, né? Depois nós vamos ter a classe 4, onde nós vamos te ensinar a como evangelizar pessoas. É a classe 4, evangelismo e missões. Vamos te ensinar a como dar teu testemunho, como atrair pessoas para Cristo, como atrair pessoas para a igreja. Depois nós temos a classe 5, que nós vamos te ensinar a como você pode celebrar a Deus, adorar a Deus, o que a igreja crê sobre a visão de adoração dentro de uma igreja. Aí você pode pensar: pastor, mas eu queria virar líder de pequeno grupo. Eu queria poder, pastor, ser líder de um pequeno grupo. Eu queria poder também receber pessoas na minha casa e virar futuramente um líder. Nós temos a escola Timóteo, que nós vamos te treinar para você ser um líder. Claro que não é só fazer a escola e virar líder, né, Andressa? Não é assim. Tem que ter o discipulador liberando você. Tem que ter o pastor sabendo que é o teu tempo de fazer tal coisa, né? Mas nós temos a escola. Aí você quer aprender mais sobre teologia, sobre liderança? Nós temos o Aviva Treinamentos, quartas-feiras. Estamos tendo agora a escola de discipulado. Está sendo muito bacana, está sendo muito legal. Temos escola de liderança, escola de discipulado, temos escola de aconselhamento pastoral, temos escola de pregadores, temos escola de libertação e cura. Gente, aqui na igreja Aviva, tu não tem desculpa para não ser transformado. Não tem como você permanecer no nosso meio e não ser salvo, e não ser curado, e não ser transformado, e não ser abençoado, e não ser treinado, e não ser potencializado. Além disso, queridos, além disso, toda segunda-feira nós temos oração céus abertos. É aquele momento, às 8 da noite, toda segunda-feira, nós viemos aqui como igreja, fazemos aqui nosso louvor, cantamos, adoramos, temos orações em grupos aqui, onde um ora pelo outro. Nós temos testemunhos, momentos de testemunhos lindos aqui, que é impactante o que Deus faz, e uma palavra para o teu coração, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento, que você vai passar a semana inteira fortalecido. Aí você quer ser atendido pastoralmente? Terças-feiras eu tiro para atendimentos. Eu atendo pessoa todo dia, como você sabe, irmãos, mas a terça eu foco só isso, porque segunda nós temos as orações, quarta nós temos os treinamentos, quinta os pequenos grupos. Então você pode nos procurar, nós estamos aqui para te servir. Caso nós não tiver na agenda um horário, né, Cátia, nós temos líderes que podem te alcançar, que podem te responder. Nós vamos
te ajudar. Então, na nossa igreja, nós temos esse sistema, essa sistematização, e você deve orar a Deus. Você deve pedir para Deus: Deus, o que mais eu posso me envolver na igreja? Não é passar na igreja de segunda a segunda, queridos. Não é isso. Todos nós temos nossos trabalhos, Marcelo, temos nossas faculdades, temos nossos estudos, mas é você pedir para você mesmo se o teu comprometimento com essa unidade coletiva está na vontade de Deus. Deus está te dirigindo a isso? Você deu o teu melhor? Você está aqui como Deus quer que você esteja? Porque uma coisa é você estar segunda-feira na faculdade, aula online ou trabalhando. Outra coisa é você estar segunda-feira de boa, poderia estar aqui trazendo tua esposa, trazendo teus filhos para orar aqui, né? Então, nós não obrigamos a nada, mas nós lhe damos orientações para você fazer cada vez mais um esforço para estar em coletividade, para estar em unidade. Nós, queridos, temos e devemos sempre ter a mesma visão. A visão da Igreja Viva é discípulos avivados em poder e caráter. A nossa identidade como Igreja Viva é acender e manter aceso nas pessoas o fogo de amor por Jesus Cristo, sua igreja e seu reino. E a nossa missão coletiva é avivar o planeta através da presença da palavra de Deus. É isso que nós fazemos. O nosso lema está escrito lá fora, aqui na igreja, na presença de Deus, nessa comunhão aqui. Você, em sua individualidade, em sua singularidade, é aceito como você chega, vírgula, amado. Ou seja, se tu veio de um jeito contrário à fé, nós vamos te amar o suficiente para que você largue o que você tem que largar e venha se tornar uma pessoa santa bíblica. Amor é falar a verdade. Amor é você orientar. E as pessoas chegam para mim assim: pastor, eu quero uma direção sua. Ô glória! Quando a pessoa me pede isso, eu já fico tremendo na base. Diz: queria saber o que o senhor acha, o que eu posso fazer para me resolver meu casamento, para eu resolver meus problemas. Aí eu falo assim: confessa teu pecado. Não. Aí eu falo assim: Ivan, perdoa. Não. Pastor, eu queria poder, pastor, eu estou me sentindo muito mal, eu estou me sentindo em depressão, eu estou me sentindo, pastor, assim, cada vez mais triste, eu estou me sentindo sobrecarregado. O que eu faço, pastor? Tu tá trabalhando de que hora até que hora? Meu Deus, eu estou com 5 serviços, pastor. Eu durmo 3 horas por dia. Larga os 2 aí. Não. Tá, mas calma aí. Tu me pede orientação e eu te dou. Ao dar, a pessoa fica ofendida. Vocês entendem que o amado envolve nossa igreja dizer para você o que você pode manter, o que você deve abandonar, como você pode viver. Não é se meter na vida, gente. Não é isso. É nós fazer pior do que isso. É nós se envolver totalmente com a tua vida. Aí é engraçado, né? Que muitos vêm aqui, pedem nossa ajuda, a gente fala o que fazer, a pessoa fica braba com a gente, Léo, e sai lá fora dizendo: eu achei que lá iam me aceitar e me amar. Você viu só aquele lema deles? Não é verdade. O pastor Edson é um machista, o pastor Edson é um ditador. Ele começa as falcatruas, as calúnias de quem achou que amar é dar liberdade para libertinagem, quando na verdade amar é dizer a verdade, é cuidar, queridos. Gente, esse é o lema da nossa igreja, e nós sempre vamos viver ele. Se eu não tivesse um projeto de reino, Diogo, eu ia falar para as pessoas que elas querem ouvir. Se eu não tivesse um projeto de reino nessa igreja, de reino de Deus, eu ia fazer culto de prosperidade toda hora aqui, culto de cura e milagre. Ia falar para as pessoas que Deus manda dizer que tu vai ter um carro, tu vai ter uma casa. Amém, que pastor legal, que pastor querido.
Eu ia dizer, não, eu sinto no coração que teu marido vai ser transformado, não faça nada, não se estresse, fica quietinho. Gente, eu tenho um projeto de reino, não sei os outros pastores, mas eu tenho. E eu vou sempre fazer o que o lema diz: aceito, amado. Pode aplaudir a Deus por isso ou não? E eu quero, como pastor, que vocês da igreja também sempre sigam fazendo isso. Amar as pessoas é falar o que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. Léo, tem pessoas que fogem de conversar comigo, já tem até estratégia, né? Conversou 4 vezes com o pastorzão, viu que o pastor pega, não. Já conheço o pastor, vai me demolir. Quem não deve, não? Monta até estratégia, hein, Gati? Pastor chama, não vem. Pastor convoca, não vem. Por quê? As trevas sempre fogem da luz. Uma pessoa que deve, se preocupa que alguém possa falar que ela está devendo. Gente, estou ficando empolgado, vou continuar. Calma, gente, calma. Você já entendeu, é isso que eu estou querendo que você entenda. Mas nós temos no lema, aqui você aceita o amado e transformado. O transformado não cabe à nossa igreja. Não cabe a mim, mas cabe a apenas 2 pessoas, você e Deus. O transformado, nós não podemos fazer nada. Nós podemos te amar, nós podemos te ensinar, nós podemos pregar, nós podemos te aconselhar, cara. Mas se você não fazer a tua parte e não deixar Deus operar a tua vida, você não vai se transformar. Porém, se você ouvir, se submeter, obedecer, acreditar, fazer o que é ensinado a ti, Deus vai te abençoar e você vai se transformar, queridos. É o que eu tenho visto, é o que eu tenho presenciado. Pessoas que vieram de um jeito para a nossa igreja, hoje estão transformadas. Casamento que estava destruído, um casamento lindo hoje, dando testemunhos, ajudando outros casais hoje, queridos. Adolescentes totalmente rebeldes, totalmente maconheiros, fumantes, alcoólatras, que hoje estão aqui louvando ao Senhor, lendo a Bíblia, pregando a palavra. Eu acredito nisso. É nesse lema que nós acreditamos como igreja, queridos. Só que nós não podemos obrigar ninguém, assim como Deus também não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Vamos à conclusão? Vamos lá. Temos a conclusão? Isso. A Trindade de Deus, que se revela um em 3, é um indicativo que devemos, como igreja, manifestar um só corpo. Termino essa mensagem dizendo, queridos, que o próprio Deus, em sua essência, Adriano, sempre foi 3. Ele sempre foi 3 em 1. Deus Pai, sendo singular o Deus Pai, Deus Filho, sendo singular Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Cada um tem a sua singularidade, mas os 3 pensam igual, têm a mesma visão e se tornam em um. São um. Ou seja, o próprio Deus nunca ficou sozinho. O próprio Deus nunca viveu sozinho. Sempre esteve diante do seu Filho, sempre esteve diante do Espírito Santo e sempre esteve rodeado de milhares e milhões de anjos. E para não bastar, Ele ainda nos cria como seres humanos, para nós também poder fazer parte dessa grande família que Ele tem, que se chama igreja. É um projeto de reino, é um projeto onde o poder de Deus quer se manifestar. Fiquem em pé, por gentileza. Queria mostrar uma bandeira para vocês. Pode passar a bandeira aqui, queridos? Vamos ver se vai aparecer aí. Nós temos a bandeira, né? Isso. Temos aqui a bandeira dos Estados Unidos. Você vai ver aqui, queridos, que são 50 estrelas representando 50 estados da nação. Cada faixa vermelha e branca são 13 faixas que representam 13 colônias que um dia 13 líderes decidiram criar uma nação
que pudesse governar todo o planeta. E eles então uniram as colônias, se tornaram os Estados Unidos. E você gostando ou não, você querendo ou não, eles têm poder e são uma nação de destaque, e são uma nação de potência até os dias de hoje. Se um dia deixarem de ser potência, Cassiano, é que deixar de ser unidos. E é o que está acontecendo. Por que a China está chegando? Por que a Rússia está chegando? Porque aqui dentro os caras estão se dividindo em suas ideologias, em suas crenças, estão deixando valores. Mas quando eles foram criados e se manterem-se dessa forma, unidos, a nação de destaque sempre. Pegando uma nação para simbolizar o seguinte, que o diabo não pode destruir nenhum tipo de igreja unida. Não tem como. Uma igreja unida, o diabo não tem poder algum. E uma igreja unida, o próprio Deus abençoa. Deus, Ele não vai vir sobre nenhum grupo e travar aquele grupo, ou botar outras línguas naquele grupo, que tenha o projeto de reino. Agora, se você está aqui, e aí eu quero conversar com você agora. Nas tuas amizades, ainda tem pessoas diante de ti, na tua roda de relacionamentos, que não são cristãs. Presta atenção, preste bem atenção. Se tu tem amizades com pessoas não cristãs, não adianta dar desculpinha. Eu quero ganhar para Jesus. Quando eu sou amigo, a etimologia amigo é o seguinte: eu concordo com você, você concorda comigo, tamo junto. Você me conta segredos, eu te conto segredos, vamos guardar, tamo junto. Amizade é, eu gosto de estar junto com essas pessoas, me faz bem estar junto com essas pessoas. Se porventura você está se sentindo bem do lado de pessoas não cristãs, que não tem Jesus e que não tem um projeto de reino, bom, só sinto lhe informar que a vida que é a sua torre que você carrega vai ruir. Não estou dizendo para você não estar ao lado de não crentes, não trabalhar ao lado, não é isso, gente. Pregas, ama, mas eu digo ser amigo. Eu me preocupo quando eu vejo cristãos tendo em sua roda de amigos não cristãos. Me preocupa muito, porque a Bíblia me fala que luz e trevas não se misturam, luz e trevas não se associam, luz e trevas não estão juntas, luz e trevas não concordam um com o outro. Nossa igreja tem mais de 300 membros e alguns têm amizades com pessoas do mundo. Bom, aí eu posso só lhe garantir uma coisa: essa pessoa às vezes se revela também alguém não crente, ou alguém que em pouco tempo vai deixar de ser um cristão. Quando eu digo Estados Unidos, quando eu falo projeto de reino, eu estou dizendo que o grupo que manifesta o reino de Deus na terra se chama igreja, queridos. O seu melhor amigo tem que ser cristão. A sua roda de relacionamento tem que ser com cristão, querido. Pode jantar com não crente, de modo evangelístico, pode chamar o teu familiar, ama sim, mas amizade, cara, crente, cara, mesma visão de Cristo, mesma visão de santidade, mesma visão de palavra, mesma visão de igreja, mesma visão de comportamento. Como que você pode fazer e ser unido com alguém que não tem os pensamentos do reino? Eu tenho certeza que qualquer problema que você tenha, se você andar com pessoas que possuem projeto de reino, você vai resolver. Eu tenho problema, eu tenho certeza que você, enfim, qual problema você tenha, você pode resolver com pessoas que andam com Deus. Agora, pessoas que não são de Deus, nós devemos só andar para tirar elas de lá, para tirar elas daquele. Aí sim. Agora, pedir conselho para não crente, pedir ajuda para não crente, eles podem ter as melhores motivações de te ajudar, mas eles não têm o projeto de reino, eles não vão saber te falar o que você precisa ouvir. Seus olhos fechados. Vamos dar a conclusão. Vamos para a conclusão. Trindade de Deus se revela em três, é um indicativo, temos uma igreja, manifestar um só corpo.
Queria que os seus olhos fechados agora você pudesse meditar nesse momento. Como você está comprometido com a igreja? Talvez alguns irmãos são de outras igrejas. Eu peço então, como você está comprometido com a tua igreja? Os irmãos da Viva aqui, como você está comprometido com a Viva? Você tem dado o teu melhor para buscar a unidade? Você tem vindo nos eventos, nas atividades que você pode? Ou muitas vezes você dá desculpas para não estar tanto tempo, para não estar mais de uma vez por semana? Pense nisso. Quanto mais comunhão, mais santidade. Quanto mais unidade, mais espiritualidade. Jesus disse na sua oração sacerdotal que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queria que você colocasse agora a tua própria vida diante de Deus e colocasse também diante de Deus os projetos pessoais que você tem, os sonhos e projetos que você tem. Eles incluem Deus ou não? Você pediu autorização para Deus? Você pediu bênção de Deus para fazer o que tu quer fazer? Ou tu nem orou por isso ainda? É um tempo agora de reflexão. É um tempo agora de nós nos consagrar na unidade ao nosso Senhor, na unidade à nossa igreja, na unidade com pessoas que são de Deus. Vamos orar.